Olá! Há algum tempo o Brasil tem sido alvo de críticas internacionais com relação à agenda ambiental. O tema tem sido cada dia mais debatido entre autoridades do mundo todo. Por isso, alguns especialistas levantaram a possibilidade do Código Florestal receber uma nova atualização. Para debatermos esse tema de interesse de todos, o Ideias e Debates recebe o vice-presidente da Comissão de Meio Ambiente da OAB São Paulo, Ana Paula Chagas. Seja bem-vinda, doutora Ana. Obrigada, gente. Boa tarde. Recebemos também o vice-presidente da Comissão de Agronegócios e Relações Agrárias da OAB São Paulo também, doutor Bernardo Felipe Abrão. Seja bem-vindo, doutor Bernardo. Boa tarde, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês, falar de um tema tão relevante para o agronegócio. Bom, eu queria começar essa conversa aqui com uma provocação, porque eu sei que cada um de vocês tem uma posição com relação a essa questão do Código Florestal, e eu queria saber se vocês acham que ele precisa ser atualizado. Doutora Ana, por favor. Bom, eu acho que o processo desse novo Código Florestal, que agora está vigente, ele foi um processo extremamente democrático, com amplo debate, participação, tanto de ambientalistas, quanto do setor de agronegócio, de pessoas especializadas em questões ambientais, tecnicamente, né, falando. Então, o código florestal que a gente tem hoje é um código que atende à nossa realidade. Então, na visão de advogados ambientais que trabalham esses temas, a gente vê que foi um grande avanço a nossa legislação, que é uma legislação que hoje ela pode ser cumprida pelo setor, né, pelo setor do agronegócio, pelo pequeno produtor. E o que a gente precisa efetivamente é a implementação dessa norma. Doutor Bernardo, o senhor concorda? O senhor acha que o Código Florestal precisa de atualização? Qual seria o Código Florestal ideal na sua concepção? Bom, primeiro cabe dizer que nós estamos de acordo com o que a doutora falou sobre o debate que o Código Florestal teve, que foi muito democrático, né? Ele foi fruto de um trabalho constante, tanto dos deputados defensores do meio ambiente e também dos deputados ruralistas. Não que os ruralistas não sejam defensores do meio ambiente, mas o nosso foco como agronegócio é um pouco diferente do foco dos ambientalistas, né? O Código Florestal, que é a Lei 12.651, está em vigor desde maio de 2012. Então, nós já tivemos 8 anos de vigência do novo código e, certamente, ele trouxe um conjunto de instrumentos que, se devidamente aperfeiçoados, viabilizarão a regularização ambiental no campo. Nós achamos que o código tem algumas lacunas que devem ser preenchidas, e pode ser alterado, sim, em alguns pontos que nós vamos discutir aqui, para melhorar ainda mais, né? Ele precisa ser amadurecido, mais estudado, mais entendido. É um código muito bom, nós concordamos com isso, mas há pontos de aperfeiçoamento. Doutor, continuando ainda com o senhor, eu queria saber se o senhor vê que existem entraves nessa mudança entre as entidades de preservação ambiental, os agricultores e outros envolvidos no tema. Se esse é um obstáculo aí nessa questão aí de uma atualização do Código Florestal. Bom, recentemente nós tivemos algumas demonstrações desse embate quando se tratou especificamente do prazo para inscrição no CAR, no Cadastro Ambiental Rural, das propriedades e das posses rurais.
Nós sabemos que hoje existem atualmente mais de 5 milhões de propriedades registradas no Sistema Nacional de Cadastro Ambiental Rural, o SICAR, o que demonstra claramente que grande parte dos produtores já se adequaram à legislação. Mas muitos produtores e as entidades do agronegócio pediram prazo a mais para que houvesse essa adequação. Nós estamos de acordo que o Cadastro Ambiental Rural e o Programa de Regularização Ambiental, o PRA, que foram introduzidos pelo novo Código, eles legitimam a produção agropecuária e criam uma agenda de recomposição de milhões de hectares, mas não propiciaram aos produtores, na nossa visão, o tempo hábil para se adaptarem às novas regras. E muito produtor quer se adaptar, ele quer preservar. Existe o mito de que o produtor não quer preservar, muito pelo contrário, ele sabe da importância da preservação e de como isso ajuda também a produção agropecuária dele. Então, ele sabe que o ecossistema ele é integrado. Então, se você desmata aqui, dá um efeito ali. Então, ele sabe disso, ele gosta de preservar. É um mito de que o produtor não preserva. E nós precisamos desmistificar isso e também isolar os que descumprem as regras ambientais daqueles que a cumprem. Que a grande maioria dos produtores no Brasil cumprem a legislação e sentem muito prazer em cumprir. Doutora, a gente sabe que essa questão ambiental ela vem sendo debatida tem muito tempo. O Brasil tem sido colocado em xeque aí também nessa discussão. Como eu falei na abertura, a agenda ambiental tem sido muito presente quando se fala do Brasil lá fora. E eu queria saber se a senhora acha que melhorar esses encaminhamentos do Código Florestal pode também trazer um benefício aí com relação a essa questão dessa agenda internacional de meio ambiente mesmo. O que a gente tem visto nesses últimos tempos, esses 2 anos para cá, que o Brasil ele está pecando justamente na parte instrumental, na parte de aplicação. Então, a gente vê que um dos grandes problemas está sendo questões de fiscalização, de combate e diminuição a queimadas. E isso foi um trabalho que vinha sendo feito, a gente vinha tendo bons resultados, e por uma questão de política de agenda política, uma questão de agenda política, uma questão do novo governo, a forma de gestão, então, desses temas, isso tomou um outro rumo que acabou colocando a gente, então, nessa vitrine, e não é uma vitrine muito boa, principalmente quando discussões sobre mudanças climáticas e os efeitos dessas mudanças climáticas se intensificaram tanto, Então, a gente continua insistindo que se precisa efetivamente uma instrumentalização. É uma norma que tem 8 anos e que ela, você vê, o instrumento principal que foi criado, que foi o Cadastro Ambiental Rural e a questão do PRA, ele ainda não foi completamente implementado, Então, como é que a gente vai falar de melhorias numa norma que ainda não está 100% implementada? Como a gente vê esses gaps, se realmente funciona ou não? Existem outros instrumentos também que são importantes e que podem ajudar no combate à queimada e também estimular o produtor rural a manter vegetação em pé, que por exemplo, o pagamento por serviços ambientais, que isso tem essa previsão no Código Florestal e que a gente ainda não tem uma regulamentação. Então, não adianta você só punir também, ou só tornar
cada vez criar uma norma mais dura e mais restritiva. Né? Comando, essa política de comando e controle, ou seja, eu tenho uma punição cada vez que você faz uma ação que não condiz com o que está na norma, isso tem uma eficácia limitada. Então, a gente tem outros instrumentos, por exemplo, é importante o Brasil entrar efetivamente na discussão da implementação do mercado de carbono, né? Porque cada vez que você começa a gerar mecanismos onde o produtor rural ele começa a ter outros tipos de retorno econômico, protegendo, né, o meio, digamos, protegendo o meio ambiente, mantendo vegetação, mantendo floresta em pé, isso passa a ser um estímulo, né? Ao invés de ser um fardo para ele, isso passa a ser um estímulo. Então, ele mesmo vai querer manter a floresta em pé, ao invés de poder desmatar, ainda que respeitando o previsto na norma, mas ele vai preferir manter a floresta em pé, porque aquilo vai gerar uma renda para ele. Né? Então, pensar de uma maneira um pouco mais ampla de o que pode ser implementado, outros instrumentos que a gente tem disponíveis e que vão tornar realmente essa norma efetiva e vão ajudar no combate ao desmatamento, na manutenção dos espaços preservados. A gente não pode esquecer que, além do Código Florestal, a gente tem outras normas que são super relevantes, que por exemplo, a lei do SMUC, que cria o sistema de unidades de conservação. A gente também é signatário de outras convenções que também são relevantes. Então, o instrumento jurídico, arcabouço jurídico, a gente tem, e ele é muito bom, muito amplo. O que a gente precisa é instrumentalizar, é colocar em prática. Doutora, na verdade eu queria colocar essa pergunta para ambos, porque todas as vezes, a senhora tocou num ponto muito importante, temos o código e ele não é completamente aplicado aí. Quando a gente fala de outros códigos, de outros ordenamentos, esse problema também persiste. Por exemplo, o ECA. Todos os defensores do ECA falam a mesma coisa, que o ECA é muito bom, só que não é totalmente implantado. E aí, em outros assuntos, isso também é comum, outras normativas que foram criadas aí de apoio à Constituição também é comum. E aí eu queria saber de vocês dois, onde que vocês veem o problema? Na própria norma em si, ou o dispositivo jurídico faz com que, ou melhor dizendo, no fiscalizador ou no dispositivo jurídico o problema? Doutor Bernardo. Bom, eu queria começar dizendo o seguinte: a importância do meio ambiente, ela é patente, né? Todos nós temos direito, conforme dispõe a Constituição, de um meio ambiente sustentável e equilibrado, né? E nós sabemos que o meio ambiente é um bem de uso comum do povo, essencial à qualidade de vida. Então, impõe-se, portanto, ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Dito isso, o poder público, a legislação, precisa criar meios para que isso seja possível. Nós temos um Código Florestal muito bom, nós estamos de acordo com isso, mas incumbe ao poder público fazer e instrumentalizar formas de se preservar. Então, o Código Florestal ele é bom, mas ele ainda precisa ser, vamos dizer, complementado, integrado com outras legislações. Existem previsões do Código Florestal que até hoje não podem ser implementadas porque falta a regulamentação. Então, você tem uma lei que ela precisa ser regulamentada, e aí nós estamos falando de outros normativos que vão complementar aquela lei. Então, assim, podemos citar diversos exemplos, mas para dizer para você o seguinte: ele é um código bom,
mas ele precisa ser aperfeiçoado, seja por meio de complementação, seja por meio de alteração. Nós citamos o exemplo aqui do prazo de adequação ao CAR, que é muito importante. O produtor tem o prazo, você tem que ter um limite, mas não adianta, já foi adiado várias vezes, mas não adianta se punir se ele descumpre, em vez de criar mecanismos para ele cumprir. Então, a minha visão é essa, e eu acho que a visão nossa do agronegócio, do setor como classe, é essa também. Uhum. Doutora Ana, onde a senhora vê o problema? É realmente nos agentes fiscalizadores ou no trâmite jurídico mesmo? Eu assim, como meu colega, a gente também entende que o problema está em ambos os lados, né? A gente precisa dessas regulamentações, ou seja, porque o que acontece? A lei em si, ela é feita de uma maneira para que ela não precise ser mudada constantemente, porque é isso que traz segurança jurídica e atrai investimento, né? Se você começa a ter um processo legislativo que altera as normas em muito pouco tempo, você gera insegurança jurídica e isso faz com que os investimentos, eles não venham, né? Ninguém quer investir sabendo que hoje é uma realidade, ele tem essas normas para cumprir, mas amanhã a regra do jogo pode mudar depois que ele colocou muito dinheiro aqui. Então, a gente precisa dar segurança jurídica. Então, quando uma lei ela é feita com esse pensamento. E aí, ela é mais aberta para que você, através de regulamentações, você comece, então, a detalhar o que precisa. E aí, a regulamentação, obviamente, essa é mais sujeita a mudanças, e aí ela é que acaba evoluindo mais rápido, né? Então, o Código Florestal, ele criou os instrumentos, ele trouxe os instrumentos que permitem tanto instrumentos de comando e controle, como é o caso da obrigatoriedade da inscrição no CAR, de adesão ao PRA, e outros instrumentos de comando e controle, mas ele também trouxe instrumentos de incentivo, que, como eu já citei, existe a cota de reserva ambiental e o pagamento por serviços ambientais, né? Mas tudo isso, então, precisa ser regulamentado. O CAR já foi regulamentado, já existe regulamentação para o PRA a nível federal, alguns estados também já fizeram. Então, aí é a questão realmente de implementação e de efetivamente verificar se já é hora mesmo de se exigir, né, se já se passou um tempo razoável para que todos os produtores rurais pudessem aderir ou não. Mas esses outros instrumentos de incentivo, eles também precisam ser regulamentados, e aí a gente precisa, então, do Poder Executivo, porque é ele que vai regulamentar, ou do Poder Legislativo, quando se decidir que essa regulamentação precisa ser feita através de lei também, quando, né, ela não pode ser feita por um decreto, então precisa ser feita de lei. Por outro lado, a gente precisa de fiscalização, e a gente também precisa de um órgão ambiental que ele tenha condições de atender à lei, não só no ponto da fiscalização, mas, por exemplo, em muitos estados, vários produtores rurais já se inscreveram no CAR e, por falta de pessoa, de equipamento, de material, de orçamento, os órgãos ambientais ainda não conseguiram analisar esses cadastros ambientais rurais. Então, ou seja, o que cabia ao produtor fazer, ele fez, e agora está na mão do órgão ambiental para poder dar seguimento a essa regularização. E o órgão ambiental, ele não tem condição, porque não existe orçamento suficiente, ele não está equipado de maneira suficiente para conseguir atender todas as demandas. Então, a gente precisa trabalhar nos dois pontos, né? Tanto no ponto de desenvolvimento de uma normativa, de uma regulamentação que detalhe e aí dê a segurança jurídica necessária, e também de equipar, de deixar os órgãos ambientais capazes de atender essa demanda que vem da legislação.
Doutor Bernardo, quando a gente fala em Código Florestal, a gente está falando de uma normativa que vem de cima para baixo, né? Do governo federal para os estados e municípios. E aí o senhor falou sobre que o produtor que está nos municípios e está nos estados vê a importância de preservação ambiental, vê a importância de estar dentro das normas. O senhor acha que eles precisam também participar desse debate? Eles precisam também contribuir para ampliar essa agenda, tanto interna e, claro, externa, porque eu estou enfatizando essa questão do externo, porque a gente o Brasil tem sido colocado muito em xeque com relação a isso, e a gente sabe que se de fato as promessas externas se cumprirem, a gente vai ter grandes problemas. Então eu queria saber isso do senhor, se o senhor acha que esses entes aí também devem participar dessa conversa para ampliar essa agenda interna tanto do Código Florestal quanto da preservação do meio ambiente. Bom, sem dúvida, o produtor, ele é quem está em contato direto com o meio ambiente, né? Todos nós temos contato com o meio ambiente, precisamos de um ar limpo, né? Precisamos de água limpa, mas o produtor é a realidade dele diária, ele sabe a importância do meio ambiente, ele tem que participar desse debate. O próprio direito de propriedade dele, como diz a legislação, deve ser exercido em consonância com essas finalidades econômicas, sociais, de modo a preservar também, de acordo com o estabelecido na lei, a flora, a fauna, as belezas naturais, o equilíbrio ecológico e o patrimônio histórico e artístico, também se evitando a poluição do ar e das águas. Então, o proprietário ele tem o dever de cumprir, né, não só o que está previsto no Código Florestal, né, mas de exercer a sua propriedade, preservando os recursos naturais existentes dentro da sua área. Então, ele é um agente transformador do meio ambiente, ele é um agente que está em contato permanente com o meio ambiente para a sua produção acontecer. Nós sabemos que, assim, a reserva que ele precisa fazer, as reservas legais, as áreas de preservação permanente que precisam ser protegidas, tudo isso é a realidade dele diária. Então, ele precisa ter voz e ele precisa participar dos debates, precisa ser representado no parlamento, pela advocacia que defende ele contra abusos, ilegalidades que muitas vezes são cometidas, excessos da fiscalização, e às vezes também, infelizmente, a nossa realidade, nós precisamos mencionar isso, né? Incêndios criminosos que acontecem, invasões de propriedade, que acabam destruindo a produção, mas também o meio ambiente. Então, todo dia, o produtor rural tem que pensar no que ele deve fazer e também nos perigos que ele corre. Então, assim, não podemos considerar o produtor rural como inimigo do meio ambiente. Muito pelo contrário, ele é o melhor amigo do meio ambiente. Ele depende do meio ambiente para sobreviver. E ele está constantemente preservando o meio ambiente. Tirando exceções que são predadores, piratas, né, aquelas pessoas que destroem o meio ambiente para tirar lucro e não se preocupam em produzir nada, né, nós desconsideramos esse. Para nós, não são produtores rurais, são criminosos e devem ser punidos conforme a legislação. Sim, sem dúvida. Doutora Ana, a senhora quer complementar? Eu quero. A questão é que muito se fala do produtor rural e da agricultura como um grande vilão, e nesse ponto a gente tem um entendimento bem convergente de que o produtor rural, principalmente aquele que exporta, ele precisa respeitar as regras ambientais, né? Para ele é importante o respeito às regras ambientais. Existem outras questões ligadas à terra que são preocupantes e que precisam de um olhar um pouco mais cuidadoso, digamos assim, do governo, né? E que elas em si contribuem para essa imagem que o Brasil acaba adquirindo lá fora.
Então, a questão dos incêndios criminosos, que normalmente eles são fruto de quê? De grilagem, né? O pessoal existem muitas terras públicas no Brasil, e aí esse também é um outro problema, a questão da regularização dessas terras, né? Então, grileiros, eles acabam invadindo, eles acabam causando incêndio, então aí vem a questão dos incêndios criminosos. A gente tem uma grande quantidade de florestas públicas que não foram concedidas ainda, então que elas não têm, digamos assim, uma gestão. E a partir do momento que você tem um bem desse disponível e que não tem dono, né, porque não existe uma gestão, o dono seria o Estado, mas ele não está fazendo a gestão daquilo, e como ele não fez a concessão para que um ente privado fizesse a gestão desse bem, aquilo ali fica à disposição. E aí é onde vem também a questão da exploração predatória, né? Então, é muito melhor olhar, é muito mais fácil olhar para essas questões e regularizar essas questões, porque aí e permitir que seja feito um manejo sustentável, por exemplo, dessas áreas, né? Conceder essas áreas para que haja realmente uma exploração sustentável delas, ao invés de ficar deixando à mercê de aventureiros e predadores. Com relação à participação de municípios, né, e de estados, só esclarecendo, o Código Florestal, né, ele é uma lei que é considerada uma norma geral. Então, os estados, eles podem fazer os seus próprios códigos florestais, né? Depois que vem a norma federal, pode vir uma norma estadual, que vai detalhar e que vai adequar aquilo ali para a realidade daquele estado, porque cada estado nosso, ele tem uma realidade, uma vegetação diferente, um nível de proteção diferente. Então, desde que a norma estadual ela não contraria a norma federal, o estado ele pode fazer sua própria norma e, dependendo, ele pode até detalhar mais a sua norma, adaptando melhor a sua realidade. Já os municípios, é muito importante que eles trabalhem com os instrumentos que eles possuem, né? Que aí é plano diretor, a gente tem questão também de zoneamento ecológico econômico. Então, existem outros instrumentos também que o município ele pode trabalhar de forma também a adequar a realidade ali do seu local, da sua região. Uhum. Foi interessante a senhora falar isso, doutora, porque, obviamente, não dá para que tenha o Código Florestal de São Paulo seja o mesmo da Amazônia, né? Completamente diferente aí a questão como um todo. Doutor Bernardo, o senhor colocou aí que, isso é um ponto de concordância de todos, que de fato o produtor não é o vilão da história, mas que há sim essa necessidade de preservação. E a lei determina que, inclusive, o proprietário rural ele tenha uma área de preservação, uma reserva legal, uma área de preservação. Como é que funciona isso? Eu queria que o senhor comentasse, até para a gente esclarecer para as pessoas que têm esse pensamento de que o produtor rural é o vilão da história, né? Sim. Então, muita gente pergunta exatamente isso, né? Por que é preciso manter a vegetação nativa? Qual a obrigação que o produtor rural tem, né? A gente precisa saber que o Código Florestal brasileiro, né, que é a Lei Federal 12.561 de 2012, define duas principais áreas de conservação. As áreas de preservação permanente, que são as APPs, que protegem, entre outros, as florestas, as encostas íngremes, né, ao longo dos cursos d'água. Então, tudo isso é a área de preservação permanente. E as reservas legais, né, que legislam sobre a proteção de florestas. Então, hoje, nós temos na legislação uma obrigação e uma limitação para o produtor rural utilizar a sua propriedade. Ele tem que respeitar essas áreas de preservação permanente, ou seja, ele não pode desmatar, ele não pode
vamos dizer, poluir, modificar, ele tem que preservar permanentemente essas áreas. Por isso o nome diz área de preservação permanente. E existe uma reserva, que é uma parte da propriedade dele, que vai ser preservada de forma nativa, é uma vegetação que é nativa, que ele também tem que preservar. E que o percentual dessa área vai variar, mas em regra nós estamos falando de 20%. Então, a regra é essa, a regra geral é essa. Nós precisamos entender que o proprietário ele tem deveres, ele não tem só direitos, ele tem deveres. E alguns deveres que ele tem são de preservação da vegetação, das florestas, dos cursos d'água, né, da natureza que existe em sua propriedade. Doutora, a senhora falou um pouco da questão dos municípios aí na sua resposta anterior. E se a gente mapear as cidades, os estados, a gente percebe que algumas apresentam um déficit ambiental muito considerável. Esse é um problema que dá para resolver, a gente tem condição de resolver esse problema, políticas públicas bastam para resolver esse problema ou é necessário atos e ações individuais? E aí eu cito como exemplo, aqui eu moro na região de Interlagos, aqui em São Paulo, que parte dessa região é uma região de manancial e que a gente já teve um problema de desmatamento gigantesco na região. Então, se a gente olhar o mapa dos anos 70 e o mapa de hoje, a gente tem um clarão, literalmente, aí no mapa da região. Eu queria saber da senhora se isso é possível, se a gente pode fazer, as minhas plantinhas aqui já estão ajudando. Bom, uma coisa que é super importante quando a gente fala de questão ambiental, mudanças climáticas, né? Porque quando a gente fala, por exemplo, de mudanças climáticas, parece que é um assunto tão distante de Estado, né? Que é aquela coisa, né? Na ONU, os estados ficam discutindo e na verdade, não. Toda questão ambiental é muito importante a participação individual, né? A gente tomar consciência do quão tudo nos afeta, por mais que a gente ache que não, mas nos afeta. A gente, há poucos meses, a gente viu a questão do fogo no Pantanal e do fogo na Amazônia, que acabou chegando aqui em São Paulo, né? Acabou afetando São Paulo. Então, olha a distância que a gente está, né? Então, assim, é muito importante a participação do consumidor, as pessoas terem consciência do que elas estão comprando, do que elas estão adquirindo, de onde está vindo, como está sendo produzido, e não só olhar uma questão de preço, né? Muitas vezes a gente fica muito focado no preço. Então, é importante a gente começar a pensar um pouco mais e pesquisar um pouco mais e querer saber um pouco mais sobre de onde vêm os produtos, né? Como eles são produzidos. E porque o consumidor em si, ele tem uma força enorme. Ele consegue fazer com que uma empresa mude o seu modo de produção. Então, é muito importante. Com relação aos municípios, de novo, né? A gente vai falar de novo de plano diretor. Então, é muito importante o planejamento urbano que cabe à prefeitura, né? A definição de zoneamento e a proteção e aplicação desse zoneamento, né? Existem áreas, por exemplo, como áreas de manancial, não poucas vezes a gente vê, principalmente aqui próximo de São Paulo, né? Próximo dos grandes centros urbanos, você começa a ter uma pressão, né, de ocupação muito grande. E muitas vezes começam ocupações irregulares. E a ocupação irregular, por exemplo, é uma coisa que acontece muito rápido, né? Às vezes, da noite para o dia, uma área se encontra completamente ocupada por uma comunidade inteira. Uhum. Então, é muito importante uma atuação da prefeitura, porque normalmente, além da questão ambiental, né, de você ter o problema de afetar o manancial, porque essas ocupações
elas não vão ter, num primeiro momento, disponibilização de serviços básicos, como saneamento, água, então você vai ter descarte irregular de resíduo, de efluente, você vai ter captação irregular de água, e isso acaba afetando a qualidade, por exemplo, do manancial, e aí você começa a ter um outro problema ambiental. Normalmente, a forma como a ocupação é feita, ela pode ser feita em lugares que apresentam risco, né? E aí, não raras vezes, a gente vê notícias, quando chega período de chuva, né, de deslizamento, de soterramento. Então, isso é uma questão também de segurança da população, né? Então, de novo, aí a gente está falando de uma política pública mais ampla, porque, por óbvio, também precisa haver, precisa ser garantida a essas pessoas também o direito de moradia. A questão é que o direito de moradia ele não pode ser exercido de qualquer forma, em qualquer lugar. Então, também disso a gente vai depender de uma política pública voltada para a questão de moradia de baixa renda, né, de pessoas que precisam da ajuda do Estado para ter sua própria moradia. Então, o papel do município, ele é muito importante, sim. Uhum. É amplo, né, doutora? E interligado, com certeza. Doutor, é muito comum a gente pensar no produtor como um pequeno agricultor mesmo, mas a gente sabe que cada dia mais essa é uma visão ultrapassada, não é isso. A gente tem muitos agricultores de grande porte e a gente sabe que tem acontecido um grande investimento em tecnologia, em ciência. E aí eu queria saber um pouco sobre isso também. Se essa também tem sido uma preocupação dos agricultores, uma vez que quando você tem esse respeito ambiental, tem essa noção de preservação da ciência, do que pode ser extraído ali da terra em benefício do próprio agricultor do ecossistema, você tem um resultado muito melhor. Eu queria saber como é que é esse pensamento na prática, né, no dia a dia dos agricultores. Tá bom. Olha, a gente tem que entender que o agronegócio, como você mesmo disse, ele foi evoluindo não só no Brasil, e nós temos que dar crédito para a Embrapa, que ajudou muito o produtor, né, a se desenvolver, a utilizar novas tecnologias. É uma empresa pública, mas de muita eficiência, de muita qualidade, né, a abertura do Cerrado e de novas áreas no Brasil só foi possível por causa da pesquisa. Então, existe muita pesquisa científica, muito conhecimento aplicado, muita tecnologia. Nós estamos vendo também surgirem empresas novas, startups, que focam na tecnologia do agro, na utilização de informações, bases de dados, monitoramento, para tornar o agro cada vez mais eficiente e mais ambientalmente responsável. Também estamos cientes e de acordo que existem grandes grupos e grandes corporações que hoje têm atividade agropecuária no Brasil e muitas vezes são grupos internacionais. Então, o agronegócio brasileiro ele é inserido numa cadeia global e ou o produtor fornece para uma indústria local que vai beneficiar aquele produto dele, ou vai fornecer diretamente para o consumidor final, que vamos dizer, num supermercado, numa feira, né? Então, o consumidor tem acesso direto ao produto, ou o produto rural ele é industrializado. E aí você come um alimento, mas aquele alimento já passou por uma cadeia muito grande antes de chegar ao consumidor final. Da mesma forma, as cadeias internacionais. Então, por exemplo, o café produzido no Brasil é consumido no mundo todo, né? E diversos outros produtos da nossa pauta de exportação que são levados ao exterior. Então, hoje, existe a consciência de que o produtor rural pequeno ele está inserido numa cadeia, né, maior.
E o produtor, o grande produtor, ele também é um agente muito importante, porque ele consegue, muitas vezes, consolidar toda uma linha de produção. Então, existem mercados hoje, como o mercado dos frigoríficos, que é bastante concentrado na mão de poucas agrocorporações. Os pequenos frigoríficos estão deixando de existir e o que existe hoje são grandes frigoríficos com atuação internacional, inclusive empresas brasileiras que são líderes mundiais nesse setor, inclusive comprando outras empresas no exterior e consolidando o setor mundialmente. Então, a gente sabe que o agronegócio ele é muito complexo. No passado, a gente falava do pequeno produtor, que ainda existe, que ainda trabalha, ainda vive diariamente muitas dificuldades, mas sabemos que também existem os grandes grupos. Então, todos esses interesses têm que ser conciliados e o meio ambiente tem que ser preservado e respeitado por todos. Né? O que foi dito aqui pela nossa colega da Comissão de Meio Ambiente é muito relevante. O consumidor tem um papel importante, né? Ao selecionar os melhores produtores, ao selecionar o que ele está consumindo, e pensando sempre no meio ambiente. O mundo faz isso. Existem países que deixam de comprar do Brasil porque o Brasil não respeita certas regras ambientais, por exemplo, porque o governo não adere a certas legislações internacionais, porque o governo, às vezes, tem uma postura e um discurso muito contrário à preservação do meio ambiente. Então, tudo isso reflete no agronegócio. O agronegócio ressente muito disso. Então, nós, como agentes produtores e transformadores do agronegócio, nós, com certeza, gostaríamos de ter, né, uma postura governamental muito mais responsável, muito mais equilibrada nesse assunto. Né? Não podemos simplesmente ter um discurso agressivo contra o meio ambiente, porque nós sabemos da importância do meio ambiente para o produtor rural, para o agronegócio e para todas as cadeias produtivas. Excelente. O senhor, a gente sem combinar, o senhor me deu um gancho para fazer uma última pergunta para vocês. Nosso tempo já está acabando, mas eu queria encerrar com essa pergunta, até por essa questão que o senhor falou de alguns produtos brasileiros que não são aceitos lá fora em função desse desrespeito às regras. Ajustar o Código Florestal traria consequências não só na capacidade de produção do produto brasileiro, mas também no consumo externo. Doutora, eu queria também a sua análise em termos de meio ambiente, porque está tudo muito relacionado aí, está tudo muito no mesmo patamar e é importante a gente ter essa visão, que a gente não é um time de futebol, o time do agro e o time do meio ambiente, é um time só, é o time do Brasil, né, doutora, por favor. Bom, eu continuo firme na minha posição desde o início da nossa conversa, de que a nossa legislação ela atende perfeitamente aos padrões internacionais se ela for implementada, se ela realmente for implementada e entrar em vigor, né? Todos os dispositivos, todas as previsões, se a gente realmente tiver uma fiscalização efetiva, uma atuação do Estado da forma como é necessário para auxiliar na implementação, na efetiva implementação dessas normas. Então, o Brasil, ele não é criticado pela falta de legislação, e isso que é muito interessante, o Brasil nunca foi criticado por causa da sua legislação ambiental. É reconhecido internacionalmente que nós temos uma legislação ambiental extremamente avançada e muito protetiva. A grande questão, e a gente está sendo objeto agora de análise, né, e de críticas, é justamente com relação à implementação, né? Como implementar esses instrumentos que são necessários para que a gente atinja o nível, né, que internacionalmente é esperado da gente.
Então, eu acho que é esse o grande ponto. Doutor Bernardo, qual que é a sua posição sobre isso? O senhor acha que a gente, com esses ajustes, pode melhorar essa capacidade de produção e também de aceitação, né, do nosso produto lá fora? E aí a gente lembra, até fazendo só um adendo aqui, de algumas questões que não está relacionada exatamente ao que a gente está falando aqui, mas aqui na Assembleia a gente tem vários projetos nesse sentido, tentando ajudar também a ampliar essa discussão. Inclusive, recentemente foi aprovado um projeto do deputado Frederico Dávila, que previa, por exemplo, a refeição pelo menos uma vez ao dia nas escolas, para garantir tanto ali uma subsistência para o produtor, uma refeição, arroz, feijão e verdura e carne. Tanto para garantir para o produtor quanto para as crianças. Então, melhorar essa questão também desse tipo de legislação pode também alavancar ainda mais esse setor que traz tanto dinheiro aí para o Brasil. Sim, eu estou de acordo com as considerações que foram feitas pela nossa colega da Comissão de Meio Ambiente, mas eu acho que sim, a legislação precisa ser aperfeiçoada, tá? E outras legislações precisam ser criadas. Você mesmo citou um exemplo aí muito importante. Nós estamos vivendo um período que a gente precisa muito estimular a produção rural, estimular o incremento da economia rural, porque nós sabemos que muitos dos produtores pequenos, eles têm uma economia de subsistência, eles produzem aquilo que é necessário para o consumo próprio, para a própria sobrevivência. E se a gente estimular esse pequeno produtor, ele se integrar nas cadeias, ele ter acesso a financiamento, ele saber como cumprir a legislação, trazer uma legislação mais favorável a ele, assim como a gente prioriza, por exemplo, dentro do direito empresarial, a microempresa, né, a empresa de pequeno porte, com benefícios, por que não priorizar e estimular o pequeno produtor rural? Ele também é muito carente de atenção, de recursos do setor público. Então, eu acho que a legislação tem que olhar com outros olhos para esse pequeno produtor, né? Ele, às vezes, tem uma economia de subsistência que mal dá para a sobrevivência dele, quando ele poderia também, se ele tivesse mais oportunidades, estar acessando as cadeias produtivas e produzindo mais, né? E conseguindo alimentar mais pessoas, né? Com a sua própria produção. Então, nós temos que ter um foco em melhorar a legislação. O Código Florestal, por exemplo, que é um código excelente, ele tem algumas falhas, né? E eu vou citar uma aqui muito importante, que é um assunto da pauta do dia. Por exemplo, a questão do artigo 38, que proíbe o uso de fogo na vegetação. Você vai ver que esse artigo, por exemplo, ele tem algumas exceções. Por exemplo, você pode usar o fogo em locais ou regiões cujas peculiaridades justifiquem o emprego do fogo em práticas agropastoris ou florestais, desde que com autorização do órgão ambiental. Você pode também empregar queimada controlada em unidades de conservação para conservar a vegetação nativa. É aquela história do fogo amigo, né? Quando as características se associarem evolutivamente à ocorrência de fogo e atividade de pesquisa científica. Então, veja, existem exceções para o uso do fogo, né? E nós sabemos que muitas vezes essas queimadas fogem do controle. Então, o produtor faz ali uma queimada controlada e, de repente, ali pelo vento, pelo clima, aquela queimada perde o controle e começa a queimar grandes extensões de terra, né? E aí nós temos um acidente ambiental gravíssimo. Quer dizer, por que não melhorar essa regulamentação? Por que não fiscalizar melhor? Por que não prever mecanismos de uso controlado ou outras tecnologias que nós já temos acesso, em vez de simplesmente permitir a queimada em determinadas situações? Então, a legislação ela não pode ser também estanque, ela precisa ser aprimorada, né? A realidade vai mudando, a tecnologia vai evoluindo, e nós temos que prever as situações que ocorrem. Por isso que as legislações são
constantemente analisadas. Nós temos a Assembleia Legislativa, nós temos a Câmara Federal, nós temos as câmaras municipais, o Congresso, o Senado, para isso, para analisar a nossa legislação, ver a realidade e adaptar a legislação conforme a nossa necessidade. E, por mais que o Código Florestal seja um excelente código, ele tem muitos pontos para serem melhorados. Inclusive, na Comissão de Agronegócio da OAB São Paulo, nós temos desenvolvido esse trabalho de análise constante, ouvir o produtor, quais são as demandas, e tentar refletir em propostas de alteração legislativa. É uma das nossas frentes de trabalho. Queria agradecer a disponibilidade de ambos em tratar desse tema que é muito importante para todo mundo, que é um tema que a gente ainda tem muito para falar sobre ele, porque, como eu falei, a agenda ambiental está pipocando e tem tudo a ver uma coisa com a outra. Como eu falei, a gente não está em trincheiras separadas, está todo mundo junto, em prol do melhor para o país e do melhor para o país em termos econômicos, porque a gente sabe quanto movimenta o agronegócio, em termos ambientais, porque a gente precisa respirar, né? A gente precisa ter o meio ambiente é saúde, é vida. Eu queria muito agradecer a participação de ambos, foi muito esclarecedor, e em breve a gente volta a conversar sobre esse tema. Muito obrigada, Dr. Bernardo. Perfeito, agradeço a oportunidade, estamos sempre à disposição para debater, para conversar. A Assembleia é um órgão extremamente importante, estamos aqui para contribuir, e é o que você disse, o objetivo maior nosso é o mesmo, então vamos juntos. Muito obrigada, doutora Ana. Eu que agradeço mais uma vez o convite de poder estar aqui, de poder participar, e estamos sempre à disposição de vocês. Esse foi mais um Ideias e Debates. A gente falou do novo Código Florestal, falamos com o Dr. Bernardo Felipe Abrão, vice-presidente da Comissão de Agronegócios e Relações Agrárias, e a doutora Ana Paula Chagas, vice-presidente da Comissão de Meio Ambiente, ambos da OAB de São Paulo. Muito obrigada pela sua companhia. Você fica agora com a programação da Rede Alesp. Você pode rever esse programa e outros programas da Rede Alesp nas nossas redes sociais. Muito obrigada e até mais.